Cala a boca e sai daqui. Ninguém precisa da sua piedade. A voz dela rasgava o ar da noite, misturada com o som do trânsito e o cheiro de asfalto quente. A mulher caída no meio da rua, com sangue escorrendo da testa e as pernas trêmulas, não queria ajuda. Mas eu não consegui dar as costas. Não quando reconheci aquele rosto, o mesmo rosto que eu mandei embora da minha casa anos atrás. E quando ela tentou levantar sozinha, protegendo a barriga grávida com as duas mãos, meu coração travou. Ela estava esperando um filho, e mesmo sem saber de quem era, uma certeza me acertou em cheio. Eu não ia embora dessa vez. A voz dela cortava o ar da noite, misturada com o cheiro de fumaça de escapamento, e o brilho sujo das poças de chuva refletindo as luzes da cidade. Eu não quero sua ajuda. Me deixa em paz. Mesmo caída no meio do asfalto, ensanguentada, com o joelho ralado e as palmas das mãos cobertas de sujeira, ela ainda me desafiava. A mulher que eu segurei nos braços naquela noite não era uma estranha qualquer. Era Júlia. E só de dizer esse nome mentalmente, meu peito apertou como se levasse um soco direto na garganta. Júlia havia trabalhado na minha casa. Júlia havia sido demitida por mim. Júlia desapareceu sem deixar rastros. E agora estava ali, grávida, machucada, sozinha, e me olhando como se eu fosse o próprio diabo. Eu me abaixei ao lado dela, meu paletó de quase 20 mil reais tocando a lama e o sangue misturados no chão. Eu não me importei. Meus dedos encontraram o rosto dela, afastando uma mecha de cabelo grudada no sangue seco da testa. Ela virou o rosto, tentando se afastar. Eu consigo me virar sozinha. Sai daqui! A voz falhou no final, como se o próprio corpo já não acreditasse nessa mentira. Porque Júlia tremia de dor e de medo, e o pior de tudo, ela protegia a barriga com as mãos, instintivamente, como uma leoa ferida protegendo seu filhote. Foi só aí que me dei conta da curva arredondada sob o vestido barato. Ela estava grávida. Meu peito travou. O carro que a atropelou já tinha sumido. Ninguém parou para ajudar. Ninguém se importava. Ninguém além de mim. Eu a peguei no colo, ignorando seus protestos, seus tapas fracos contra o meu peito. Cada passo que dei até meu carro parecia carregar o peso de anos de culpa. Coloquei-a no banco de trás, tirei meu paletó e coloquei sobre as pernas dela, porque estavam geladas, molhadas e tremendo sem parar. Entrei no carro e acelerei, meu coração disparado, enquanto olhava pelo retrovisor aquele rosto conhecido, agora marcado pela dor e pela vida cruel que ela teve, desde que saiu da minha casa. No hospital, eu invadi a emergência carregando Júlia nos braços. As enfermeiras correram ao ver o sangue. Ela está grávida. Eu avisei como se aquele detalhe fosse mais importante que tudo. A voz dela saiu baixa. Eu posso falar sozinha, mas ninguém ouviu, nem eu. Só soltei seu corpo sobre a maca e fiquei de pé ao lado. As mãos, ainda manchadas de sangue dela, como se fosse tinta permanente marcando minha pele de erros. Eu ia embora. Eu devia ir embora, mas não consegui. Me sentei na poltrona dura da recepção, encarando o chão por uma eternidade. E enquanto esperava, as imagens vinham como tiros na minha cabeça. Júlia sorrindo, usando aquele uniforme simples da casa, os cabelos sempre presos num coque apressado. Júlia tropeçando nos próprios pés quando me viu sem camisa pela primeira vez. Júlia fugindo dos meus olhares. E Júlia chorando no dia em que foi mandada embora. Eu nem olhei nos olhos dela naquele dia. Deixei que a chefe de funcionários entregasse sua dispensa e pronto. Um número a menos na folha de pagamento. Eu nem sabia por que demiti, só acreditei no que me contaram. Ela tentou me seduzir. Mentira ou verdade, eu nunca me importei em descobrir. Até agora. Quando a enfermeira voltou para avisar que eu podia vê-la, senti um frio estranho na espinha. Entrei no quarto devagar. Júlia estava pálida, com a barriga exposta para os exames. Pequena, frágil, mas ainda com aquele brilho de quem não se curva para ninguém.
Por que você ainda está aqui? Ela perguntou a voz cansada. Porque você precisa de alguém, e hoje esse alguém sou eu. Ela riu sem humor. Você é a última pessoa que eu preciso. Ignorei. Peguei o cobertor dobrado no canto da cama e ajeitei sobre os pés dela. Toquei o copo de água vendo que estava vazio e fui buscar outro sem que ela pedisse. Cada pequeno gesto era uma forma de me acalmar. Eu sempre resolvi tudo com dinheiro, ordens, contratos, mas ali, com ela, não havia dinheiro que consertasse o que fiz. Só restavam esses gestos silenciosos. Cobrir os pés, trazer água, ajustar a inclinação da cama. Pequenas formas de dizer, eu estou aqui. O médico entrou e explicou que o bebê estava bem, mas Júlia precisava de repouso absoluto. Sem trabalho, sem estresse, sem andar muito. Eu cruzei os braços. Ela vai ficar comigo. Nem morta, ela rebateu, mas a voz não tinha força. Você não tem escolha. Eu tenho sim. E vai fazer o quê? Voltar para a rua? Vender alguma coisa para pagar aluguel? Ou pedir esmola com essa barriga? Eu exagerei. Vi isso nos olhos dela. Mas eu precisava empurrá-la para a única decisão possível. Com relutância, ela aceitou. No carro, enquanto dirigia de volta para minha cobertura, o silêncio entre nós era uma muralha. Eu olhava de canto, vendo como ela mexia nas unhas, um tique antigo dela quando estava nervosa. Eu posso cuidar de mim mesma, ela murmurou. Claro que pode, e por isso estava sangrando no meio da rua. O silêncio voltou, dessa vez mais pesado. Chegamos. Ela entrou sem olhar para mim, caminhou direto para o quarto de hóspedes, como se lembrasse exatamente o caminho. Mesmo anos depois, fiquei parado na porta, observando. Se precisar de alguma coisa, eu não preciso de nada, de você. Ela bateu a porta. Respirei fundo, mas meia hora depois, levei um chá até lá. Coloquei na mesa de cabeceira e saí sem dizer uma palavra. Nessa primeira noite, não dormi. Fiquei encostado na parede do corredor, ouvindo o som da respiração dela pelo vão da porta. Cada pequena vez que ela se mexia, cada suspiro, cada mexida do colchão. Eu não entendia por que me importava tanto agora. Só sabia que o medo de perdê-la era maior que qualquer orgulho. No dia seguinte, preparei o café dela. Não mandei a empregada. Fiz eu mesmo. Torradas simples, frutas e o chá de camomila que ela gostava anos atrás. Quando coloquei a bandeja, diante da porta ela abriu, me olhou como se eu fosse um fantasma. O que é isso? Café da manhã. Ela quis recusar, mas a fome falou mais alto. E ali, sentada na cama da minha cobertura, comendo em silêncio, uma parte de mim entendeu. Não era só sobre cuidar dela. Era sobre cuidar de mim mesmo, porque, de alguma forma, Júlia era a única coisa que me fazia sentir humano de novo. Naquela manhã, quando ela terminou o café e me devolveu a bandeja com um obrigada sussurrado, soube que uma guerra começava. Não entre nós, mas dentro de mim, porque pela primeira vez eu queria consertar o que quebrei e não tinha certeza se ela deixaria. A porta do quarto abriu com um rangido suave e Júlia me encarou com o mesmo olhar de desconfiança que ela carregava desde o momento em que entrou na minha cobertura. Ela estava de robe, os cabelos soltos, ainda úmidos do banho que tomou com dificuldade por causa do curativo no joelho e da barriga que já a obrigava a se equilibrar com cuidado. Eu percebia cada pequeno gesto dela. A forma como apoiava uma mão na parede ao andar, como mordeu o canto do lábio quando viu que eu estava ali, esperando. E foi nesse segundo, quando nossos olhares se cruzaram, que percebi o tamanho do abismo que criei entre nós. Eu quero ir embora. A voz dela saiu baixa, mas cheia de firmeza. Você sabe que não pode. Cruzei os braços, me mantendo frio por fora, mesmo com o peito pegando fogo por dentro. Os médicos foram claros, Júlia. Repouso absoluto. Você não tem como cuidar de você mesma e do bebê assim.
Não é problema seu. Agora é, ela bufou, virou as costas e começou a caminhar pelo corredor. Eu segui, sem pressa, apenas observando. Cada passo dela era um desafio mudo, uma tentativa de mostrar que ainda tinha o controle da própria vida, mesmo vivendo temporariamente sob meu teto. Quando chegou na cozinha, parou diante da bancada, olhou ao redor e franziu a testa. Cadê a sua empregada? Mandei embora por hoje. Por quê? Porque eu quero cuidar de você. Ela riu, mas não era um riso feliz. Era amargo, incrédulo. Você? Cuidar de mim? Que piada! Não respondi. Apenas me aproximei, tirei uma maçã da fruteira e comecei a descascar com uma faca. Eu não sabia muito sobre grávidas, mas lembrava da minha irmã, anos atrás, dizendo que frutas ajudavam com o enjoo matinal. Quando terminei, coloquei os pedaços em um pratinho e deixei diante dela. Come. Eu não pedi nada, mas precisa. Ela empurrou o prato, mas quando achou que eu não estava olhando, pegou um pedaço e levou à boca. A cada gesto pequeno como esse, eu enxergava não a mulher teimosa que me enfrentava, mas a menina assustada que foi jogada para fora da minha casa sem nem saber o motivo. Eu sentei do outro lado da bancada e fiquei apenas observando. Quer saber por que eu ainda estou aqui, Júlia? Ela não respondeu. Apenas continuou comendo devagar. Porque ver você caída naquele asfalto foi como levar um soco no meio do peito. Porque perceber que a minha decisão te jogou nesse buraco foi o pior castigo que a vida podia me dar. Ela largou a maçã e me encarou. Você não sabe metade do que aconteceu comigo depois daquele dia. Então me conta. Ela se levantou e começou a andar pela cozinha. Você me demitiu por algo que eu não fiz. Ninguém me deu chance de me defender. Você acreditou na mentira de uma mulher invejosa e me tratou como lixo. Eu não tinha dinheiro, não tinha para onde ir e ainda por cima, eu estava sozinha. Ela passou as mãos pelos cabelos, respirando fundo. Você não faz ideia do que é dormir num quarto apertado, com medo de ser despejada a qualquer momento, trabalhar dobrado, grávida, sem ninguém para segurar sua mão. Meu peito apertava mais a cada palavra. Eu tinha tantas perguntas, mas sabia que se pressionasse demais, ela se fecharia de novo. Então apenas fiquei em silêncio. Ela continuou. Eu te odiei com todas as forças. Jurei que se um dia te visse de novo, cuspiria na sua cara. Mas olha só o destino. Agora eu estou aqui dependendo de você. A raiva nos olhos dela era um reflexo direto da minha própria culpa. Mas ao mesmo tempo, havia algo mais. Uma dor antiga, misturada com o medo presente e uma vulnerabilidade que ela tentava esconder. Você não precisa confiar em mim, Júlia. Minha voz saiu mais baixa do que planejei. Mas confia que dessa vez eu vou fazer o certo. E o que seria o certo, Marcelo? Ela usou meu nome completo, aquele que ninguém pronunciava. O certo seria me deixar ir. O certo seria cuidar de você, porque você merece. Ela engoliu em seco, desviou o olhar, e nesse momento a mão dela foi instintivamente para a barriga. Um carinho discreto, quase automático. Meu olhar seguiu o gesto. Já escolheu o nome? Perguntei, tentando quebrar a tensão. Ela hesitou. Ainda não. Posso te ajudar com isso? Ela riu de leve e dessa vez não foi um riso amargo. Foi um sopro do passado, um eco da Júlia que sorria por coisas bobas. Você tem gosto horrível para nomes. Melhor do que você escolher sozinha. Pela primeira vez, havia um micro espaço de trégua entre nós. Aproveitei. Me conta, como você foi parar naquela rua? Ela sentou, respirou fundo e começou a contar. Perdeu o emprego numa floricultura, atrasou o aluguel, foi despejada, estava vendendo flores na esquina para pagar um quarto de pensão barata. Grávida de 7 meses, com dores constantes, sem saber se aguentaria até o fim da gestação. O carro que a atropelou sequer parou.
Eu apertei os punhos, lutando para não explodir. Como o mundo podia ser tão cruel com ela? Isso acaba agora. Minha voz saiu firme. Você vai ter o melhor acompanhamento médico. Vai descansar, vai se alimentar bem. Esse bebê vai nascer com tudo que merece. E quem é você para decidir isso? O homem que deveria ter feito isso desde o começo. Nos dias seguintes, cuidei de cada detalhe. Mandei instalar um suporte extra no banheiro para ela se apoiar. Comprei travesseiros específicos para grávidas. Li sobre os melhores alimentos e preparei cada refeição. Cortei frutas em pedaços pequenos porque ela dizia que o cheiro forte de cascas a enjoava. Esquentava o leite na temperatura certa antes de dormir. Tudo em silêncio, sem esperar agradecimento. Eu sabia que palavras não bastavam. Eu precisava provar, com cada pequeno gesto, que estava ali para ficar. E mesmo assim, havia uma barreira invisível entre nós. Eu via nos olhos dela, mesmo com todo o cuidado, mesmo com a proximidade forçada pelo convívio diário, havia algo em Júlia que continuava distante, como se guardasse um segredo maior que todos, numa noite qualquer, enquanto ajeitava os travesseiros dela, nossas mãos se tocaram. Foi rápido, mas o suficiente para eu sentir um arrepio percorrer o corpo todo. Ela puxou a mão, desconfortável, mas nossos olhares ficaram presos. Havia algo ali. Algo não dito, algo esquecido, algo que de alguma forma nos conectava mais do que o passado de patrão e empregada. E foi nesse momento que eu comecei a desconfiar que essa história tinha muito mais do que eu sabia, muito mais do que ela me contou, muito mais do que eu estava preparado para descobrir. E dessa vez eu não ia parar até descobrir tudo. O som da chuva batendo contra a janela da suíte era o único ruído preenchendo o silêncio desconfortável daquela noite. Júlia estava sentada na cama, pernas cruzadas, mãos apoiadas sobre a barriga, com aquele olhar perdido que ela carregava desde o hospital. Eu observei de longe, encostado na porta, braços cruzados, tentando decifrar o que se passava na cabeça dela. A cada segundo, minha mente voltava para o dia em que ela atravessou a porta da minha casa anos atrás, com aquele uniforme branco e olhar de menina assustada. Mas era impossível pensar nela naquele uniforme sem lembrar da última vez que vi da forma como ela estava naquela noite, da pele quente sob minhas mãos, da boca dela misturada com o gosto do vinho. Afastei a memória à força. A última coisa que Júlia precisava era que eu me lembrasse disso agora. Mas, ao mesmo tempo, era exatamente dessa memória que eu não conseguia escapar. O chá tá pronto. Minha voz quebrou o silêncio e ela nem se deu ao trabalho de olhar para mim. Apenas acenou com a cabeça, como se aceitar algo vindo de mim fosse um favor e não uma escolha. Peguei a bandeja, atravessei o quarto e coloquei na mesinha de cabeceira. Eu sabia que ela preferia chá de camomila sem açúcar com um toque de mel. Sabia porque, mesmo fingindo que não, eu prestava atenção nela desde o primeiro dia. Mas, naquela noite em especial, eu prestei atenção em cada centímetro do corpo dela. E passei os últimos anos fingindo que esqueci. Sentei na poltrona ao lado da cama, observando enquanto ela tomava pequenos goles, com cuidado para não derramar. As mãos dela ainda tremiam um pouco, reflexo do atropelamento e talvez do medo constante que parecia seguir cada passo dela. "Você não precisa fazer isso", ela murmurou. "Fazer o quê?" "Ficar aqui me olhando como se fosse meu carcereiro." "Não sou seu carcereiro, Júlia. Sou seu responsável, pelo menos até esse bebê nascer." "Esse bebê é só meu." A frase soou dura, cortante, como uma barreira que ela erguia entre nós. Mas mesmo atrás daquelas palavras, afiadas, eu enxergava o medo. O telefone dela vibrou em cima da cômoda. Ela ignorou. Eu não devia me importar, mas algo naquela reação me incomodou. "Não vai atender?" Ela balançou a cabeça. "Não é ninguém importante." A resposta foi rápida demais, direta demais. E por isso mesmo,
me despertou uma desconfiança que não conseguia explicar, mas deixei passar. Passei o resto da noite circulando pelo apartamento, ocupado com nada, só para não deixar o silêncio nos engolir. Mas a verdade é que o silêncio já gritava entre nós. Eu o sentia pulsando, porque dentro desse silêncio existia uma lembrança que nenhum de nós ousava trazer à tona. Então ela falou: "Você lembra da festa da empresa?" A voz dela soou seca, mas cheia de significado. Eu parei de andar. Virei devagar. Qual delas? A última que eu trabalhei. Meu estômago travou. É claro que eu lembrava. A noite em que tudo saiu do controle. A noite em que eu, cego de raiva e vinho, beijei Júlia contra a parede da sala de cinema com tanta pressa que rasguei a alça do vestido dela. A noite em que palavras ditas com ódio viraram desejo puro e descontrolado. A noite que deveria ser esquecida, enterrada, mas que ficou impregnada em cada célula do meu corpo. Eu lembro. Ela riu sem humor. Ótimo, porque às vezes eu sinto que só eu carreguei aquela noite comigo. As lembranças voltaram como um soco no estômago. Eu a puxando pela cintura, minha boca descendo pelo pescoço dela, as mãos dela cravadas nos meus ombros. Nenhum de nós tinha planejado aquilo, mas aconteceu, sujo, urgente, sem palavras. E no dia seguinte, eu fiz o que faço de melhor. E fugi, a demiti sem olhar nos olhos. Coloquei um oceano entre nós e finjo que nada aconteceu. Ela suspirou, olhando para a barriga. Eu me odeio por lembrar de cada detalhe, porque enquanto você seguiu sua vida como se nada tivesse acontecido, eu segui a minha carregando aquilo dentro de mim. A frase ficou no ar, e o peso dela foi direto para meu peito. Dentro de mim. Foi só uma metáfora? Ou havia algo mais? Aproximei-me da cama, sentei no colchão e encostei a mão sobre a barriga dela. Ela não me afastou. Eu me lembro daquela noite, confessei, e me odeio por ter deixado você carregar isso sozinha. O silêncio voltou, mas agora ele não era vazio. Era carregado de verdades ainda não ditas. Na manhã seguinte, preparei um café da manhã completo. Pães, frutas, suco fresco. Coloquei uma flor no meio da bandeja. Quando entrei no quarto com a bandeja, ela ainda dormia. Fiquei observando. O rosto dela parecia mais leve dormindo. Um rosto que já foi meu, mesmo que só por uma noite. Ela acordou com o cheiro do café. Você sempre exagera. Eu aprendi que gestos importam. Ela não respondeu, mas comeu tudo. Cada pequeno gesto, cada olhar, cada toque ao ajeitar o cobertor era uma tentativa muda de me redimir, mesmo que ela nunca aceitasse. Durante o dia, eu a observei de longe. Oferecia frutas cortadas em pedaços pequenos porque sabia que ela ainda sentia enjoos. Coloquei almofadas extras no sofá para apoiar as costas. Substituí a água sem ela pedir. Esses gestos silenciosos eram tudo que eu tinha para dar. E à noite, enquanto ela olhava a cidade da varanda, me aproximei com um cobertor nas mãos. Tá frio? Ela aceitou sem discutir. Ficamos lado a lado, sem falar nada, até que ela soltou. Você me demitiu porque eu virei uma lembrança incômoda, não foi? Eu poderia mentir, mas não consegui. Sim, ela riu e dessa vez não foi amarga. Pelo menos você é honesto. Mas havia algo mais nos olhos dela. Um segredo que ela ainda não conseguia dividir. E mesmo sem saber o que era, eu sabia que aquilo mudaria tudo. Eu sabia que aquela noite voltaria para me assombrar. Desde o momento em que ela mencionou a festa, uma verdade amarga começou a se formar dentro de mim. Mas eu me recusava a juntar as peças. Preferia manter cada lembrança em compartimentos isolados, como se minha mente fosse uma gaveta trancada, cheia de segredos, que eu não queria e não podia abrir. Só que agora não tinha mais volta. Eu estava de frente para Júlia, a mulher que eu demiti no dia seguinte àquela noite maldita, a mesma mulher que carregava uma criança dentro dela.
E mesmo antes de ela falar qualquer palavra, meu coração já sabia a resposta. O silêncio do apartamento era sufocante naquela noite. Ela andava de um lado para o outro, inquieta, uma mão nas costas, outra na barriga. Eu percebia o jeito como ela mordia o lábio inferior, o mesmo tique nervoso de quando estava prestes a explodir. E eu sabia que estava chegando. A verdade estava ali, se formando no ar entre nós, pesada como concreto. Eu só não sabia se estava preparado para ouvir. Marcelo. Ela me chamou, e eu virei de costas, fingindo que olhava à vista da varanda. Preciso te contar uma coisa. Eu sei. Respondi sem me virar. Não, você não sabe. Agora sim, olhei para ela. Você vai me dizer quem é o pai? Ela engoliu seco. Sim. Minha respiração falhou. Eu me apoiei na beirada da mesa, como se minhas pernas não conseguissem sustentar meu próprio corpo. Por que isso me afetava tanto? Porque a resposta dela me importava a esse ponto. Eu já sabia. Eu só não queria saber. O pai é você. As palavras caíram sobre mim como uma bomba. Eu ri, um riso nervoso, sem humor, sem controle. Você só pode estar brincando. Ela ficou séria, os olhos brilhando em lágrimas. Você realmente esqueceu daquela noite, Marcelo? Ou apenas fingiu que nunca aconteceu? Cada célula do meu corpo congelou. Eu lembrei. Cada detalhe voltou como um soco no estômago. O vestido dela, as taças de vinho derramadas, a briga estúpida, o jeito como a raiva virou desejo no meio do corredor escuro da mansão. Minha boca no pescoço dela, os gemidos abafados, os dedos dela se agarrando nos meus ombros, como se fosse proibido, e era. Ela era minha empregada. Eu era o patrão frio e distante, e mesmo assim, naquela noite, nós cruzamos uma linha que não tinha volta. Por que você nunca me contou? Minha voz saiu áspera, quase um grito. Porque você me demitiu no dia seguinte sem me olhar na cara. Como você queria que eu te procurasse? Para dizer o quê? Que sua empregada barata engravidou depois de uma noite que você fingiu esquecer? Você podia ter dito alguma coisa? E você teria acreditado? O grito dela ecoou pelo apartamento, e de repente ela desabou no sofá, as mãos apertando a barriga como se estivesse protegendo o bebê da nossa discussão. Eu corri até ela, ajoelhei-me ao lado, e meu instinto foi tocar a barriga dela. Nossa, meu filho, meu... A ficha caiu como um tiro. Aquele bebê não era de um desconhecido, não era fruto de outra história. Era meu sangue, minha carne, meu erro e minha redenção. Tudo junto, pulsando dentro dela. Eu não sabia, Júlia. Minha voz saiu falha. Não sabia como voltar atrás. Eu fugi de você porque me assustei com o que senti naquela noite. E quando você foi embora, eu pensei que era melhor assim. Ela me olhou com tanta dor que meu peito ardeu. Melhor para quem? Porque para mim, Marcelo, foi o inferno. A culpa me consumia como ácido. Lembrei dela sozinha, grávida, vendendo flores na rua, dormindo em pensão barata, comendo o que dava, sem ninguém para dividir o peso ou segurar sua mão. Tudo isso porque eu fui covarde demais para admitir que aquela noite significou algo. Eu te devo cada segundo de sofrimento. Júlia, eu te devo cada lágrima que você derramou sozinha. Mas agora eu sei, e se você me deixar, eu quero consertar isso. Ela balançou a cabeça, rindo sem acreditar. Você acha que dá para consertar 7 meses de abandono com meia dúzia de palavras bonitas? Não com palavras, com atitudes. Levantei-me, peguei minha chave do carro e puxei a mão dela. Vem comigo. Para onde? Sem perguntas, apenas vem. Ela bufou, mas veio. Entrei no elevador com ela e durante o trajeto de descida não soltei sua mão por um segundo. Dirigi em silêncio até uma loja de enxovais para bebês, uma das mais caras da cidade. Quando entramos, os olhos dela se arregalaram. O que estamos fazendo aqui? Você disse que não acredita em palavras, certo? Então vou começar com ações.
Passei pelos corredores pegando roupas, cobertores, fraldas, mamadeiras, chupetas. Cada item que ela olhava com desejo, eu pegava e colocava no carrinho. Ela tentava argumentar. Dizia que era caro demais, que ela não precisava disso, mas eu rebatia com a mesma frase: meu filho merece o melhor. A cada minuto eu via a armadura dela rachando, porque pela primeira vez alguém estava cuidando dela e do bebê sem esperar nada em troca. Ela se apoiava discretamente no meu braço, como se o corpo dela soubesse antes da mente que pela primeira vez ela podia confiar em mim. Na volta para casa, ela segurava um dos macacões que compramos, um azul claro com estrelinhas. Você acha que vai ser menino? Perguntei. Ela sorriu de leve. Não sei, mas acho que sim. Chegando em casa, preparei o jantar. Simples, mas feito por mim. Ela comeu em silêncio e, antes de ir para o quarto, parou na porta da cozinha. Por que você está fazendo isso? Porque agora é minha vez de carregar um pouco desse peso. E quando esse bebê nascer? Eu vou estar lá. Você tem certeza? Absoluta. Naquela noite eu dormi no sofá da sala, mas acordei de madrugada sentindo uma mão tocando meu ombro. Era ela. Eu não consigo dormir. Levantei, peguei uma manta e levei-a até a varanda. Ficamos ali, olhando as luzes da cidade. Marcelo, ela murmurou. Eu não sei como te perdoar. Não precisa, só me deixa tentar. E pela primeira vez ela deixou. Eu não dormi naquela noite. Fiquei encostado no batente da porta do quarto dela, olhando a silhueta de Júlia sob a manta fina. A lua atravessava a janela, iluminando o contorno do rosto dela, a curva da barriga, a forma como as mãos dela repousavam sobre a pele esticada, como se protegendo o bebê até dormindo. Meu filho, as palavras ainda tinham um peso surreal na minha mente. Eu gerei aquela vida, mesmo sem saber, mesmo tendo virado as costas. Agora, cada minuto que passava era uma tentativa desesperada de compensar tudo o que eu falhei. E a partir daquele momento, minha missão era clara. Ela nunca mais dormiria sozinha, nunca mais choraria sem ter alguém para segurar sua mão. E se dependesse de mim, nunca mais sentiria que não era amada. O dia começou antes mesmo do sol nascer. Saí sem fazer barulho e voltei 1 hora depois com sacolas de mercado. Passei cada produto no caixa, escolhendo com cuidado. Frutas frescas, castanhas, os iogurtes que grávidas costumam amar e flores, um buquê inteiro de margaridas brancas. Eu lembrava de como Júlia falava das margaridas como se fossem amigas. Elas são simples, mas nunca perdem a força. Exatamente como ela. Quando ela acordou, encontrou a bandeja de café da manhã na cama. Um bilhete rabiscado com minha letra dizendo: "Você merece ser cuidada." Ela fingiu que não ligou, mas vi o canto da boca dela tremer enquanto pegava uma das flores e passava entre os dedos. Pela primeira vez desde que voltou para minha vida, Júlia aceitou minha presença sem discutir. Quando fui ajudá-la a descer a escada, ela não afastou minha mão. Quando abaixei para amarrar o cadarço do chinelo dela, ela me olhou sem resistência. Quando sentei ao lado dela no sofá para massagear seus pés inchados, ela apenas suspirou e relaxou contra a almofada. Eu sentia que as barreiras estavam rachando e mesmo que ela não dissesse nada, o corpo dela já confiava em mim antes da mente. Entre uma conversa solta e outra, ela revelou que sentia dor nas costas desde a queda, no atropelamento. Sem pedir permissão, sentei atrás dela no sofá e comecei uma massagem lenta, usando a ponta dos dedos e a palma das mãos. Marcelo, não precisa. Shh, só relaxa. Minha voz saiu rouca, mais baixa do que eu planejei. Ela fechou os olhos e o suspiro que escapou dos lábios dela acendeu um fogo perigoso dentro de mim. Meu toque era cuidadoso, mas meu corpo estava em chamas. A cada centímetro da pele dela que eu tocava, lembrava da noite em que toquei muito mais.
Quando ela se ajeitou para deitar de lado e me deixou continuar a massagem nos ombros, minha mão escorregou de propósito, deslizando pela curva da nuca até a linha da clavícula. Senti a pele dela arrepiar sob meus dedos. "Tá melhor?" Perguntei rouco. Ela assentiu, sem coragem de me olhar nos olhos. A tensão entre nós era elétrica, densa, impossível de ignorar. Mas eu não podia avançar. Não agora. Ela precisava confiar em mim de novo, antes de confiar no meu toque. Passei o dia ao lado dela, inventando desculpas para estar sempre perto. Coloquei almofadas extras nas cadeiras, montei uma pequena poltrona no quarto dela para que ela pudesse ler de forma confortável e até instalei uma banqueta no chuveiro para que ela pudesse tomar banho sentada. Cada gesto era uma forma muda de dizer: eu vejo você, eu me importo com você, eu quero te fazer bem. No começo da noite, ela apareceu na cozinha usando um vestido solto, os pés descalços, os cabelos soltos caindo pelas costas. Fiquei sem... "Ah, você quer me ajudar a escolher o nome do bebê?" A pergunta veio do nada e eu quase derrubei a xícara que segurava. "Claro." Sentamos no chão da sala, como duas crianças, espalhamos folhas e canetas e começamos a rabiscar ideias. Ela queria algo forte, mas doce. Eu queria algo clássico, mas moderno. Entre uma sugestão e outra, nossas mãos se tocavam, os joelhos encostavam, e cada contato era como um choque elétrico direto no peito. Ela ria das minhas sugestões ridículas. Eu provocava dizendo que ela não sabia escolher nada, e quando percebi, estávamos ali, no chão da sala, rindo como se o passado não existisse. Até que o riso virou silêncio. E o silêncio virou tensão. E a tensão virou aquela lembrança incômoda. A última vez que estivemos assim, perto demais naquela festa. Ela mordeu o lábio, desviou o olhar, e eu soube que ela estava pensando exatamente o mesmo. "A gente não precisa falar sobre aquilo", ela começou, mas eu interrompi. "Mas a gente precisa sentir." Antes que ela argumentasse, segurei o rosto dela entre as mãos. Acariciei a linha do maxilar e encostei a testa na dela. Meu coração batia tão forte que ela deve ter ouvido. "Júlia, eu não sei como dizer isso sem parecer um idiota, mas desde aquela noite eu nunca te esqueci." Ela fechou os olhos e uma lágrima solitária escorreu. "Eu também não." O beijo não aconteceu. Ainda não. Mas a respiração dela misturada com a minha foi o bastante para me deixar em frangalhos. Naquela noite, preparei um banho morno para ela. Ajudei a entrar na banheira, sentei no chão ao lado, apenas conversando sobre nada e tudo. Quando ela ficou sonolenta, enrolei-a na toalha e a levei para a cama. Massageei os pés dela de novo, sem ela pedir. Quando ela já estava quase dormindo, passei a mão entre os cabelos dela e sussurrei: "Dorme bem, Júlia." Pela primeira vez, ela respondeu: "Você também, Marcelo." Era pouca coisa, mas era um passo, e quando apaguei a luz, deitei no sofá da sala e fechei os olhos. Só consegui pensar que, pela primeira vez, ela começou a me deixar entrar de novo, e eu ia entrar. Devagar, sem pressa, sem destruir nada. Dessa vez, eu ia construir com ela, não contra ela, porque agora eu sabia o que estava em jogo. Não era só nosso filho, era nossa segunda chance, e eu não ia desperdiçar. Eu acordei antes do sol nascer, o corpo dolorido do sofá da sala, mas a mente pulsando como se tivesse acabado de atravessar uma tempestade. Minha cabeça ainda girava com a lembrança da noite anterior. Júlia rindo comigo, nossos joelhos se tocando no chão da sala, o jeito que ela permitiu que minha mão deslizasse pelos cabelos dela enquanto adormecia. Eram gestos simples, quase inocentes, mas para mim carregavam o peso de um oceano inteiro, porque cada sorriso que ela me dava era uma rachadura na muralha de ódio e mágoa que ela ergueu ao meu redor. E eu estava determinado a derrubar cada centímetro daquela parede. Levantei, fui direto para a cozinha e comecei a preparar o café da manhã antes que ela acordasse. Não só uma bandeja qualquer,
Dessa vez, eu queria mostrar que estava atento a tudo que ela dizia, mesmo nas entrelinhas. Fiz panquecas de banana porque ela comentou que era o único doce que não dava enjoo. Esquentei o leite na temperatura certa, porque ela disse que o bebê parecia gostar de coisas mornas. Peguei as flores frescas que eu comprei no dia anterior e espalhei pela casa. Pequenas surpresas que ela encontraria a cada passo. Quando ela apareceu, de hobby, os cabelos soltos, descalça, o rosto ainda marcado pelo travesseiro, meu peito travou. Ela não era só a mulher que carregava meu filho. Ela era a mulher que, sem saber, me ensinava a ser um homem melhor. Ela parou na porta, olhou a mesa arrumada e o sorriso que ela deu foi pequeno, mas verdadeiro. Você está exagerando. Tô só começando. Ela sentou e, pela primeira vez desde que voltou para minha vida, comemos juntos sem silêncios tensos entre nós. Ela perguntou sobre minha rotina, sobre negócios, e eu perguntei sobre os livros que ela lia quando estava sozinha. Descobri que ela se apaixonou por romances, justamente para preencher o vazio da própria história de amor destruída. Eu prometi que, quando o bebê nascesse, ia ler para ele todas as noites. Ela riu. Quero ver você lendo romance histórico para uma criança. Se for para ter você por perto, eu leio até bula de remédio. Depois do café, ela disse que queria caminhar um pouco. Eu ajudei a calçar as sandálias, amarrando cada tira como se estivesse lidando com vidro. Caminhamos pelo jardim da cobertura e foi ali, entre uma flor e outra, que ela deixou escapar o que realmente sentia. Às vezes, eu tenho medo de que tudo isso seja só culpa disfarçada. Eu segurei a mão dela, entrelaçando nossos dedos. Culpa não me faria querer acordar todos os dias ao seu lado. Culpa não me faria sonhar em segurar nosso filho nos braços. Isso aqui é amor, Júlia. Eu só demorei demais para perceber. Ela ficou em silêncio, mas não soltou minha mão. Um passo de cada vez. Durante a tarde, ela quis tomar banho de banheira. Eu preparei tudo. Velas discretas, óleos calmantes, água na temperatura perfeita. Mas quando ela tentou entrar, a barriga pesou e ela perdeu o equilíbrio. Eu corri, segurei antes que caísse e, sem pensar, entrei na banheira junto com ela, de roupa e tudo. Você tá louco? Tô apaixonado. Ela riu, tentou se afastar, mas eu a segurei de leve. Deixa eu cuidar de você. Tirei sua camisola molhada com cuidado, sem pressa, como se desembrulhasse algo sagrado. Cada pedaço de pele que surgia sob minhas mãos me lembrava do quanto eu perdi tempo longe dela. Lavei seus cabelos, massageei os ombros, beijei cada cicatriz invisível que o tempo deixou. Ela chorou baixinho, sem esconder. Eu queria te odiar para sempre. Eu sei, mas está ficando difícil. Ótimo! Naquela noite, preparei um jantar improvisado. Macarrão simples, vinho sem álcool, luz baixa. Ela usava um vestido claro, os cabelos úmidos caindo pelas costas. Eu coloquei uma música suave. Ela riu dizendo que era clichê, e eu disse que queria todos os clichês com ela. Comemos, dançamos, devagar no meio da sala, a barriga dela encostando em mim, meu queixo encostando no topo da cabeça dela. Eu sussurrei no ouvido. Eu tô apaixonado por você, Júlia. Ela fechou os olhos como se quisesse acreditar. Diz de novo. Eu tô completamente apaixonado por você. E então, sem aviso, ela me beijou. Um beijo lento, doce e cheio de tudo que nunca foi dito. Minhas mãos deslizaram pelas costas dela, segurando como se ela pudesse evaporar. As mãos dela se agarraram na gola da minha camisa, puxando para perto. Cada toque, cada suspiro era uma segunda chance que o destino nos dava. E dessa vez eu não ia desperdiçar. Levei-a para o quarto, deitei-a com cuidado, ajoelhei ao lado da cama e beijei sua barriga, sussurrando para o bebê. Seu pai te ama e ama a mulher que te trouxe ao mundo. Ela chorou, riu e me puxou para cima, selando com um beijo toda a mágoa e todo o desejo acumulado.
Dormimos juntos, abraçados, como se nunca tivéssemos nos separado. E pela primeira vez, sonhei com um futuro onde éramos uma família. Na manhã seguinte, acordei antes dela. Preparei o café, mas dessa vez não levei bandeja. Entrei no quarto, sentei ao lado dela e apenas observei, porque agora eu sabia que o maior luxo da minha vida não estava no meu cofre, nas minhas ações, ou nos contratos milionários. Estava ali nos braços da mulher que eu quase perdi e no ventre que carregava minha maior fortuna. Acordei com um sobressalto, o quarto ainda escuro, mas um som diferente cortava o silêncio. Era o som da respiração dela, curta, rápida, angustiada. Virei imediatamente e Júlia estava sentada na beirada da cama, as mãos apertando a barriga e o rosto contorcido de dor. Meu coração deu um salto, o tipo de pânico frio que gruda na espinha e não te deixa raciocinar. "O que foi? Tá tudo bem?" Ela balançou a cabeça em silêncio, os olhos brilhando de lágrimas e medo. "Marcelo, eu acho que minha bolsa estourou. Por 2 segundos fiquei paralisado, mas só por 2 segundos. Saltei da cama como se o chão estivesse pegando fogo. Puxei a mala que já havíamos preparado, porque desde que Júlia voltou para minha vida, eu me tornei o tipo de homem que antecipa desastres e planeja soluções. Peguei a mala, joguei uma blusa por cima do meu peito nu e me ajoelhei diante dela. "Respira, eu tô aqui." A frase era curta, mas foi o suficiente para ela agarrar minha mão como se fosse a única coisa que aprendia à realidade. Ajudei-a a vestir um hobby, calcei suas sandálias, e a cada movimento ela gemia baixinho, apertando a barriga. O medo nos olhos dela era cortante. Eu vi mulheres com medo em negociações milionárias, vi empresários falidos, prestes a perder tudo, mas nada se comparava ao terror nos olhos de Júlia naquele momento. Era o medo de uma mulher que já perdeu tudo uma vez e agora sentia que podia perder ainda mais. "Eu não quero perder nosso bebê, Marcelo." A voz dela quebrou enquanto descíamos no elevador. "Não vai perder, eu te prometo." Apertei sua mão com tanta força que quase doeu. E dentro de mim, eu sabia. Se algo acontecesse com eles, comigo não sobraria nada. Entrei no carro cantando pneu, atravessando sinais vermelhos, xingando motoristas lentos. Júlia respirava entrecortado ao meu lado, a testa colada no vidro. Eu falava sem parar, tentando manter a mente dela ocupada. "Lembra daquela viagem que a gente nunca fez? Vamos fazer depois que ele nascer. Praia, montanha, qualquer lugar que você quiser. Eu e você. Só nós 3. Ela tentou sorrir, mas a dor interrompeu. "Eu não sei se vou conseguir." "Vai sim. Você é a mulher mais forte que eu conheço." Chegamos ao hospital e, mesmo cercado de médicos e enfermeiras, eu não soltei sua mão. Fiquei ao lado dela. Segurei firme enquanto a colocavam na maca. "Eu quero ele comigo," ela avisou, a voz trêmula. "Se ele sair dessa sala, eu saio junto." Olhei o médico nos olhos e deixei claro. Eu não saio daqui. Ninguém me tira de perto dela. As contrações vieram fortes e rápidas. O médico explicou que o bebê estava apressado, talvez pelo estresse acumulado, talvez pelo atropelamento, ou talvez só porque queria nascer logo para ver o rosto da mãe. Júlia suava, os cabelos grudados na testa, e eu passei uma toalha molhada por sua pele, beijando cada centímetro do rosto dela entre uma contração e outra. "Respira comigo, amor. Eu tô aqui." Foi a primeira vez que a chamei de amor em voz alta, e mesmo no meio da dor ela me olhou e sorriu. "Amor? Meu amor, sempre foi." Ela fechou os olhos e apertou ainda mais minha mão, como se aquele meu amor fosse a anestesia que ela precisava. O tempo virou uma massa, disforme. Não sei se passaram minutos ou horas. Só sei que em algum momento ela gritou, empurrou, e o choro mais bonito do mundo preencheu a sala. Meu filho nasceu. Eu desabei. As pernas falharam. A visão embaçou.
Caí de joelhos ao lado da cama dela, a mão sobre a barriga que já não carregava nosso bebê, e chorei como nunca chorei em toda a minha vida. Júlia chorava comigo, sorrindo, soluçando, me puxando para perto. O médico colocou aquele serzinho minúsculo no colo dela e eu vi. O nariz era o meu, os olhos dela. Mas a expressão era nossa, metade dela, metade minha. Um milagre inteiro. Eu beijei a testa de Júlia, depois o topo da cabeça do bebê e sussurrei. Eu nunca mais vou deixar vocês sozinhos. Nunca mais. Júlia chorou ainda mais e encostou a testa na minha. Eu acredito em você. Ficamos ali, uma bagunça de lágrimas e amor, até que levaram o bebê para os primeiros cuidados. Júlia estava exausta, mas me pediu para não sair. Dorme aqui. Deitei ao lado dela na cama de hospital, meu braço em volta da cintura dela, minha mão pousada sobre o espaço vazio da barriga. A gente conseguiu, amor. Ela sorriu, fechando os olhos. Eu sempre soube que você ia voltar. No dia seguinte, voltei para casa por 1 hora, só para transformar nossa cobertura num lar de verdade. Enchi o quarto do bebê de flores, coloquei fotos nossas nas paredes, espalhei bilhetes por todos os cantos. Em cada bilhete, uma promessa. Prometo segurar sua mão nas noites difíceis. Prometo cuidar de você nos dias bons e ruins. Prometo amar cada cicatriz, cada lágrima e cada sorriso. Quando ela chegou de cadeira de rodas, o brilho nos olhos dela me destruiu. Você fez tudo isso? Eu faria muito mais. Levei-a para o quarto, deitei-a com cuidado e coloquei o bebê no meio de nós. Nosso pequeno milagre. Ela tocou a bochecha rosada dele, e quando me olhou, não havia mais barreiras, só amor, puro, inteiro. Casa comigo, falei, sem joelho no chão, sem anel planejado. Só a verdade crua de um homem que quase perdeu tudo. Júlia riu entre lágrimas. Isso é um pedido? Isso é uma súplica. E ela disse sim. Os primeiros dias em casa foram uma mistura caótica de medo, sono interrompido e um amor tão intenso que às vezes eu tinha vontade de chorar sem motivo. Júlia ainda estava dolorida, o corpo se recuperando devagar, e eu fazia questão de cuidar de cada detalhe. Eu acordava antes dela para aquecer o leite, trocava fraldas mesmo, sem saber direito o que estava fazendo, e passava horas apenas sentado ao lado do berço, observando aquele pequeno milagre que, de alguma forma, me transformava, de dentro para fora. Eu era um homem acostumado a contratos milionários, negociações frias e decisões impessoais. Mas ali, segurando aquela mãozinha minúscula, tudo que importava era algo que dinheiro nenhum comprava. O jeito como ele me olhava, os olhos puxados da mãe, a expressão curiosa e inocente me desmontava inteiro. E a cada vez que Júlia me flagrava parado ali, emocionado, ela sorria de lado, como se finalmente acreditasse que eu era capaz de ser esse homem, o homem que ela sempre quis que eu fosse. Certa noite, ela acordou com cólicas pós-parto e tentou descer sozinha para pegar um remédio. Eu ouvi o barulho da porta, corri até ela e a peguei no colo sem dar chance de protesto. Você não dá conta de mim o tempo todo, ela resmungou, mas o corpo dela já se moldava ao meu sem resistência. Dou conta sim. E vou dar conta, pro resto da vida. Levei-a de volta para a cama, massageei sua lombar com óleo morno e beijei cada centímetro da cicatriz da cesárea, como se pedisse desculpas por cada segundo que ela passou sozinha. Júlia chorou em silêncio, deixando que meu toque dissesse tudo que palavras não alcançavam. Nosso casamento foi decidido sem frescura. Ela queria algo simples, só nós e nosso filho, sem convidados, sem pompa, sem holofotes. Eu não preciso de festa, eu só preciso de você, ela disse, e meu coração quase saiu pela boca. Organizamos tudo em 1 semana. Uma cerimônia, íntima no jardim da cobertura,
O bebê deitado no carrinho ao nosso lado e um juiz de paz que parecia emocionado demais para alguém que nem nos conhecia. Eu segurei a mão dela o tempo inteiro e quando chegou minha vez de falar os votos, joguei fora o papel que havia escrito e falei direto do coração. Júlia, eu passei boa parte da minha vida achando que amor era fraqueza, que demonstrar sentimentos me faria vulnerável e que vulnerabilidade era um luxo que eu não podia me dar. Eu errei. Errei com você de todas as formas possíveis. Te demiti, te abandonei, te ignorei quando você mais precisava de mim. E ainda assim, a vida me deu uma segunda chance. Primeiro te colocando no meu caminho de novo e depois me dando o presente mais precioso da minha vida, o nosso filho. Ela já chorava antes de eu terminar. Eu prometo, diante de tudo que nós fomos e tudo que seremos, que nunca mais vou virar as costas. Eu vou cuidar de você nos dias bons, mas principalmente nos dias ruins. Vou segurar sua mão nas madrugadas, de medo. Vou ser seu abrigo, seu parceiro, seu amante e seu amigo. E vou amar cada parte sua, até aquelas que você mesma ainda não consegue amar. Júlia soluçou. E quando chegou a vez dela, as palavras saíram entrecortadas. Eu te odiei. Por tanto tempo, Marcelo, eu te odiei com toda a força que eu tinha. E só hoje eu entendo que o ódio era só amor machucado, amor que foi rejeitado, pisoteado, ignorado, mas nunca morreu. Eu tentei te apagar, mas você sempre esteve aqui. Ela pousou a mão sobre o peito. E agora eu não quero mais te apagar. Eu quero te guardar. Beijei-a antes mesmo da cerimônia acabar. Beijei com a urgência de quem quase perdeu tudo, com a paixão de quem sabe que está recomeçando a própria história. E naquele beijo havia tudo: perdão, desejo, promessa e verdade. Um beijo diante do nosso filho, da cidade inteira que brilhava abaixo de nós, do céu que começava a se tingir de estrelas. Era o fim de um ciclo e o começo de tudo. Naquela noite, fizemos amor como se fosse a primeira vez. E de certa forma, era. Porque não era o Marcelo frio, patrão arrogante, homem de negócios. Era o homem que ela ensinou a amar. Tirei seu vestido de noiva com a mesma delicadeza com que se desembrulha uma flor rara. Beijei cada centímetro da pele marcada pela gravidez, cada curva, cada linha que a maternidade desenhou em seu corpo. E a cada toque, ela me puxava para mais perto, como se quisesse me fundir nela, apagar qualquer distância que ainda restasse. Dormimos abraçados, o bebê no berço ao lado, e naquela madrugada silenciosa, Júlia murmurou: "Eu tenho medo." Do quê? De acordar um dia e perceber que tudo isso foi só um sonho. Aproximei meu rosto do dela, encostando nossas testas. Então vamos sonhar juntos, e eu prometo te acordar com um beijo todos os dias, para você ter certeza que é real. E cumpri. Cada dia depois disso começou com um beijo. Beijei sua testa, seus lábios, sua cicatriz, suas mãos cansadas depois de noites em claro. Beijei sua boca quando ela voltava do pediatra com olheiras fundas. Beijei seus pés quando ela chorou de cansaço. Beijei seu sorriso quando nosso filho deu os primeiros passos. Beijei sua barriga quando descobrimos que o segundo filho estava a caminho. E assim seguimos. Não perfeitos, não sem falhas ou tropeços, mas sempre juntos. Sempre dispostos a lembrar um ao outro que, antes de sermos marido e mulher, pais ou qualquer outra coisa, nós éramos Marcelo e Júlia, um casal improvável que a vida fez questão de unir de novo. Porque o destino tem dessas coisas. Ele separa, testa, machuca, mas quando duas almas estão destinadas a ficar juntas, nem o orgulho, nem os erros, nem os anos são capazes de impedir. E foi assim que eu, o homem que achava que amor era fraqueza, descobri que amar aquela mulher era a única força que eu realmente precisava. Nosso final feliz não foi perfeito. Foi real. E isso fez dele ainda mais bonito.